Temos aqui a instalação elétrica do protetor térmico e relé de partida no motor Embraco FFI 12HBX. Esse motor é um motor de alto torque de partida, por isso você verá daqui um pouco instalado no relé de partida o capacitor de partida. Esse motor ele tem que partir em qualquer situação, independente do equilíbrio da pressão. O protetor térmico ele deve ser instalado de acordo com a potência do motor, de acordo com a corrente elétrica que vai atravessar esse protetor térmico. Então temos aí o terminal de alimentação do protetor térmico para esse motor Embraco. Bom, o protetor térmico ele deve ser instalado encostado, preso à carcaça do motor compressor para perceber a temperatura que esse motor pode alcançar quando estiver trabalhando. Agora nós estamos tirando o relé de partida. Então aí está a característica desse relé. O relé também ele é escolhido de acordo com a corrente elétrica que vai atravessá-lo. Nesse caso aí é um relé para o motor cuja tensão é 220 volts. Logicamente, quanto maior a tensão, menor também é a corrente. Aqui nós temos ali a bobina. A bobina, nós temos o terminal de entrada. Você está vendo esse terminal de entrada aí, que cria um campo magnético. O início é esse terminal, é a rede, e o final dessa bobina ele vai estar conectado, encaixado no marcha. Então esse furo aí que você está vendo aí, você acabou de ver, ali é o marcha, entrada de alimentação, e no final da bobina ele é encaixado diretamente no marcha. Quando circula uma corrente por essa bobina, cria um campo magnético e coloca a bobina auxiliar do motor no circuito. Então, ali eu estou mostrando agora, ali para você, esses terminais aí são os terminais de instalação do capacitor de partida, conforme eu falei no início do vídeo. Esse capacitor de partida ele também é escolhido de acordo com a potência do motor, de acordo com a aplicação dele. Quando o relé não vem com capacitor, ele vem com uma ponte. Nesse caso aí, entre os terminais 11 e 13, existe uma ponte. Nesse caso, para esse motor, como ele precisa do capacitor de partida, que nós estamos tirando agora, ele não vem com a ponte. Mas se você tem um motor que tem esse relé com ponte, que você precisar, se você precisar de instalar um capacitor, você tem que tirar a ponte. Então eu estou mostrando para você aqui os terminais de ligação desse relé magnético Embraco. Aqui nós vamos fazer uma pequena demonstração de teste com um multímetro. Vamos utilizar a escala de ohms. Na escala de ohms, nós poderemos medir a continuidade do início da bobina até o final da bobina, que é o marcha. Então, se eu meço do início até o final, estou medindo, vou colocar uma ponta de prova na entrada, na alimentação, e a outra ponta vou colocar no final, que é o marcha. Em qualquer situação, tem que apresentar uma continuidade conforme você está vendo ali no ohmímetro. Bom, como ele só cria o campo magnético, se circular uma corrente pela bobina, eu vou simular virando esse relé de cabeça para baixo, para que você possa perceber como que atua a bobina auxiliar. Quando eu viro de cabeça para baixo, ele dá continuidade. Nesse caso aí, eu estou demonstrando, tá? Eu estou demonstrando como que é a entrada da bobina auxiliar no circuito, tá vendo? Virei para baixo, aí ele simulou um campo magnético.
Logicamente que esse campo magnético ele acontece quando a corrente circula pelo motor. E o motor não entra em funcionamento porque a bobina não entrou ainda, aí a corrente fica alta, cria um campo magnético alto, coloca a bobina auxiliar, colocando a bobina auxiliar, a corrente elétrica volta ao normal, retirando a bobina auxiliar. Temos aí os bornes do motor compressor, borne comum, borne auxiliar e borne de marcha. Se você medir do borne comum para o auxiliar, vai dar um valor de resistência maior do que se você medir do borne comum para o marcha. Do borne comum para o marcha, vai dar uma resistência menor. Então essa é a nossa apresentação aí desse motor Embraco. Esse motor é padrão de baixo para cima, né? No sentido anti-horário, comum, auxiliar e marcha. Comum, auxiliar e marcha. Espero que você tenha entendido um pouco de como que se faz uma instalação de um protetor térmico e de um relé de partida nesse tipo de motor. Até a próxima.